Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem, turminha? Mais um vídeo da nossa revisão Paz, UEMA e Enem, ok? Bom, e no vídeo de hoje estaremos abordando princípios básicos da química orgânica, certo? Então, conceitos fundamentais ou então conceitos introdutórios para a gente compreender melhor a química orgânica, beleza, turminha? Então, foco para a gente conseguir o sucesso, a aprovação nesses concursos. Turminha, a nossa revisão ela é baseada na resolução de questões. Então, atenção, se você quiser printar a tela, passar essas informações para o seu caderno, né? Fique à vontade. Tudo bem, turminha? Então, começando, questão Paz UEMA. A gasolina é uma fração de hidrocarbonetos derivada do petróleo, que entra em combustão no motor de explosão interna do automóvel, liberando energia durante o seu percurso. Quando o índice de octanagem da gasolina é baixo, a potência do motor diminui, aumentando o consumo de combustível, o que gera maior poluição ambiental, ou seja, mais gases serão produzidos. O isooctano é o composto químico responsável pelo índice de octanagem da gasolina e sua fórmula estrutural está representada abaixo. Então, nós temos aqui, turminha, a estrutura do isooctano, né? A fórmula estrutural. Lembrando que as fórmulas podem ser fórmulas estruturais, fórmulas moleculares, né? A fórmula molecular ela vai indicar quais átomos e quantos desses átomos estão envolvidos na molécula. Bom, observando a estrutura do isooctano, a sua nomenclatura oficial e quantitativo de carbonos primários está corretamente indicado na opção. E aqui nós temos as alternativas, o nome, certo? E o quantitativo de carbonos primários. Turminha, como resolução, certo? Eu trouxe aqui a classificação dos carbonos. E a classificação dos carbonos é um conceito ou um princípio básico da química orgânica. Então, o carbono ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário ou quaternário. E aí vai depender do quantitativo de carbonos ligado àquele determinado carbono. Se um carbono aparecer sozinho na cadeia, ou seja, só tem um carbono, ou então esse carbono está ligado a um outro carbono, então eu vou ter um carbono primário. Se o carbono que eu estou observando está diretamente ligado a dois outros carbonos, carbono secundário. Da mesma forma, se o carbono em questão estiver ligado a 3 outros, terciário, 4 outros carbonos, quaternário. Beleza, turminha? Bom, então, observando a estrutura do isooctano, eu vou ter uma estrutura ramificada, certo? Tem aqui 3 ramificações. E aqui nós temos a nossa cadeia principal, tá certo? Observando a cadeia principal, eu vou numerar a partir da esquerda, porque no lado esquerdo eu tenho as ramificações, eu tenho 2 ramificações. Então, a numeração da esquerda para a direita. Aí vou observar que eu tenho 3 ramificações, são 3 grupos metil, localizados no carbono 2, 2,2,4, 2,2,4, trimetil e a cadeia principal 5 carbonos, pentano. Então, o nome correto do isooctano, 2,2,4, trimetilpentano. E, com relação aos carbonos primários, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos primários. Então, a alternativa correta, a letra D, ok? Então, trabalhamos aqui o conceito de classificação dos carbonos, um pouco sobre a nomenclatura também de uma cadeia carbônica. Bom, questão número 2, Paz UEMA 2010. O ácido metanóico encontrado em algumas formigas é causador da irritação provocada pela picada desses insetos. Em sua forma molecular, nós temos aqui, já falamos, indica quais e quantos átomos estão envolvidos na molécula.
O átomo de carbono dessa molécula apresenta hibridização, aí pode ser sp2, sp3, sp. E também nós temos aqui o quantitativo de ligações π, ou ligações π ou ligações sigma. Bom, vamos explicar melhor. Ácido metanóico, e aqui nós temos a sua estrutura, né, a fórmula estrutural. É importante porque fazendo a fórmula estrutural, né, o nome já diz, a gente vai ter noção da estrutura dos átomos que vão compor aquela molécula, ok? Bom, com relação à hibridização, eu posso ter hibridização do tipo sp3, sp2 ou sp. Aí vai depender do tipo de ligação que o carbono tem. Se o carbono tiver somente ligações simples, então o carbono será sp3. Não é o caso do nosso exemplo, o carbono ele apresenta uma ligação dupla. Quando o carbono apresenta ligação dupla, ele estará hibridizado na forma sp2, tá certo? E se tivermos ou uma ligação tripla ou duas ligações duplas, aí o carbono vai estar hibridizado na forma sp, beleza? Uma breve revisão sobre hibridização. Então, no nosso exemplo do ácido metanóico, o carbono vai estar hibridizado na forma sp2. Por quê? Porque ele apresenta uma ligação dupla, certo? Dupla oxigênio. Com relação ao tipo de ligação, né, eu posso ter ligação simples, dupla ou tripla, ok? Mas também eu posso ter a ligação sigma e a ligação π. A ligação sigma, certo? Quando tivermos apenas ligação simples, como esse exemplo aqui, hidrogênio e carbono, é ligação simples. Então, essa ligação simples ela vai ser do tipo sigma, certo? Então, toda ligação simples ela vai ser ligação do tipo sigma. Agora, se temos uma ligação dupla, beleza? Uma vai ser sigma e a outra vai ser uma ligação do tipo π, ok? Então, ligação dupla, sigma, π. E se tivermos uma ligação tripla, eu vou ter uma ligação sigma e as outras, no caso, serão duas ligações do tipo π. Então, simples, sigma, dupla, sigma, π, tripla, sigma, π, π. Muito fácil de lembrar, tá certo, minha? Então, o nosso carbono, olha só, ele vai apresentar hibridização do tipo sp2, por ter uma ligação dupla, tá certo? E também vai apresentar três ligações sigmas, certo? E uma ligação do tipo π. Então, a alternativa correta, a letra A. Beleza? Então, vamos lá. Questão número 3. O Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes, que são o que nós chamamos de e conhecemos como LEDs, tá bom? Células fotovoltaicas e outros exemplos. Uma propriedade chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas. Grave esse termo, ligações duplas conjugadas, ao longo da cadeia principal do polímero. Bom, um exemplo desse polímero é representado pela estrutura. E aqui nós temos 5 opções. Se você quiser printar e passar essas estruturas para o seu caderno, né, e aí poder acompanhar a resolução, seria muito interessante. Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho um condutor. Esse condutor ele vai ser um polímero. Só que esse polímero ele precisa ter ligações duplas conjugadas. Ligações duplas conjugadas é o mesmo que ligações duplas alternadas. Ou seja, eu vou ter uma ligação dupla e logo na sequência uma ligação simples e depois uma ligação dupla e assim por diante. Então, ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla e assim por diante. Então, aí eu vou ter ligações duplas conjugadas, beleza? Pegar o conceito de ligações duplas conjugadas.
Aí, olha só, observando as alternativas que são propostas, por exemplo, a letra A, né, e um polímero seria a junção de vários monômeros. Então, várias estruturas iguais vão ser juntadas, certo? E eu vou ter um polímero. Se eu pegar a estrutura A e juntar e combinar com outra estrutura do tipo A, eu vou observar, turminha, que nem ligação dupla existe. Então, se não tem ligação dupla, ou seja, são apenas ligações simples, eu não vou ter as duplas conjugadas, tá certo? A mesma coisa acontece, turminha, na letra B. Então, a estrutura principal não vai apresentar ligações duplas conjugadas, né? Nem apresenta, na verdade, ligações duplas. Apesar de ter uma ligação dupla, é dupla oxigênio. Então, nesse ponto, não haverá a polimerização. Tá bom, turminha? Bom, a letra E, né? A letra E também não vai permitir, né? Se nós combinarmos, né, duas estruturas da letra E, então eu vou observar que vai ficar muito afastada a ligação dupla. Eu vou ter uma ligação dupla, vão se passar 3 ligações simples para surgir novamente uma ligação dupla. Então, eu não vou ter essas duplas conjugadas, tá bom? Isso também acontece, olha só, na letra C, e na letra C eu até representei logo, olha só. Porque você poderia ficar, na verdade ficamos entre a letra C e a letra D. Mas olha só, se eu juntar aqui, ó, duas estruturas da letra C, então, ligação dupla, aí olha só, simples, simples, simples. Aí depois de 3 ligações simples vai surgir a ligação dupla, beleza? Então eu não vou ter essa conjugação. Então, a alternativa correta, a letra D. E até quis representar, certo? Duas estruturas, eu vou ter, ó, ligação dupla, simples, dupla. Se eu repetir, após essa ligação simples, vai surgir uma nova ligação dupla. E assim eu vou ter essa conjugação. Por isso, a alternativa correta, a letra D. Questão de número 4, olha só. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, né? Termo novo para a gente, né? Anfifílico. Isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes, em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia, que compõem a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, sua decomposição, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição, na maioria dos países, por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares, ok? É um trecho de um artigo, tá bom? Onde nós estamos falando sobre a questão dos detergentes. Eles são mais efetivos, mais eficazes do que o sabão, tudo bem? Bom, qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Bom, esse tensoativo, na verdade, esse detergente, ele precisa apresentar um quantitativo de ramificações. Lembrando que a estrutura do detergente, né, ele vai apresentar uma região carbônica grande, e essa região ela vai ser apolar, tá certo? E uma extremidade com uma severa ou intensa polaridade. Então, eu tenho uma grande região carbônica apolar e uma pequena região que vai apresentar os polos, né? A polaridade. Tudo bem? Essa região ela deve ser uma região aniônica,
onde vão prevalecer os ânions, certo? São os elementos, os íons com carga negativa, preferência com carga negativa. Agora, se essa estrutura ela for uma estrutura cheia de ramificações, tudo bem, turminha? Então eu vou ter um detergente persistente, ou seja, ele vai ficar muito tempo no ambiente. E aí eu vou ter severos e grandes problemas ambientais. Então, essa estrutura mencionada nessa questão, tudo bem? É a estrutura letra B, ok? Então, essa letra B, ele é aniônico e com uma grande quantidade de ramificações. Isso vai gerar a persistência. Ó, a letra D, certo? Se a gente observar a estrutura, ela vai apresentar um sinal positivo. Esse cloro, ele vai ser, ele tem uma certa liberdade, ele vai poder se movimentar, se deslocar. Então, na verdade, essa letra D, por exemplo, eu vou ter um detergente catiônico, porque vai prevalecer os cátions, certo? A mesma coisa na letra E, beleza? Olha só, na letra C, temos até um detergente aniônico, mas ele não apresenta muitas ramificações. E na letra A, nem polaridade nós encontramos. Então, a alternativa correta, a letra B. Show? Bom, para fechar, questão número 5, a cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel, em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida, né? Chamamos isso de partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente, ok? Turma, uma mistura de hexano com 5%, né, na relação volume-volume, 5% de acetona, foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal, obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas, certo? Aqui nós temos, né, vários compostos, licopeno, o alfa-caroteno, o gama-caroteno, a capsorubina e a alfa-criptoxantina. Então, são compostos presentes, beleza, turminha, no pimentão. Então, olha só, pergunta. A substância presente na mistura que migra mais lentamente será? Temos aqui as alternativas. Então, olha só. A questão dessa mobilidade, ela vai estar muito ligada com a possibilidade do estabelecimento de ligações intermoleculares, tudo bem? E quanto mais fortes essas ligações intermoleculares, turminha, então mais fixo a substância vai estar aquela fase móvel. Então eu vou observar que a capsorubina, ela apresenta, tá bom? Ela apresenta dois grupos hidroxilas. Esses grupos hidroxilas vão poder estabelecer ligações do tipo pontes de hidrogênio, tá bom? Estabelecendo pontes de hidrogênio com a substância água. E dessa forma a gente vai ter essa menor mobilidade. Eu não vou observar, né, no licopeno, tanto no alfa quanto no beta-caroteno, nós não temos essas possibilidades de estabelecimento de ligações do tipo ponte de hidrogênio. E essa substância, a criptoxantina, ela só tem uma hidroxila. Então, a gente vai ficar como alternativa correta a letra D. Show de bola, turminha? Então, um pouquinho sobre os princípios básicos da química orgânica. Espero que vocês tenham gostado.
Turminha, ficando por aqui. Forte abraço a todos. Beleza? Valeu! Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem, turminha? Bom, mais um vídeo da nossa revisão Paz, UEMA e Enem, ok? Turminha, e no nosso vídeo estaremos abordando funções orgânicas. Funções orgânicas é uma temática muito recorrente nesses dois vestibulares, portanto, nós decidimos dividir, certo? Nós vamos ter dois vídeos relacionados às funções orgânicas. Ok, turminha? Bom, antes de começarmos, lápis, caneta, borracha e o seu caderno para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. E aquelas informações que você achar interessante, você pode pausar, printar a tela e passar essas informações para o seu caderno, beleza? A nossa revisão ela é sempre baseada na resolução de questões, tanto Paz UEMA quanto questões do Enem. Ok? Nesse primeiro vídeo, nessa parte 1, nós vamos abordar as questões do concurso Paz UEMA. Então, primeira questão, alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, homogênea e insaturada, na qual temos a presença de uma ligação dupla entre dois átomos de carbono. O fato dos alcenos apresentarem a ligação π favorece as reações de adição, pois, ao ser rompida, faz com que seja formado um sítio de ligação em cada um dos carbonos que estavam envolvidos nessa ligação. Um exemplo das adições que os alcenos podem sofrer é a reação de hidratação. Na hidratação, nós vamos ter uma reação que envolve a água, certo? Nesse caso, o alceno sofrerá a adição dos componentes de uma molécula de água em sua estrutura. Vale ressaltar que os íons que formam uma molécula de água são o hidrônio, o H+, e a hidroxila, OH-. A necessidade de se conhecer as reações de adição dos alcenos está relacionado com o fato de se tratar de um método de obtenção de álcools. Bom, esse é o texto da questão, tá bom? A pergunta é o seguinte: para a obtenção de um álcool primário, a partir da hidratação de um alceno, é necessário que se tenha um alceno contendo apenas quantos átomos de carbono? Turminha, antes de partirmos para a resolução, então aqui nós temos duas funções sendo abordadas. Uma é os hidrocarbonetos, certo? Os hidrocarbonetos são os compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura. Dentre os hidrocarbonetos, a questão destacou os alcenos, Então, vou ter um hidrocarboneto apresentando uma ligação dupla entre carbonos. Uma outra função, que foi mencionada, são os álcools. Os álcools devem apresentar o grupo hidroxila ligado a um carbono insaturado, ok? A reação está falando da hidratação, tá bom? Da hidratação. Então, a hidratação do eteno. Eu vou ter o alceno, nesse caso aqui, o eteno, interagindo com a água, ok? A água, eu posso dividir a água em duas partes, O hidrogênio, o H+, e a hidroxila, ok? Então, eu vou ter um carbono recebendo o hidrogênio, tornando-se CH3, e o outro carbono recebendo a hidroxila. Recebendo a hidroxila, então eu vou passar de um hidrocarboneto para um álcool, ok? Bom, no caso do propeno, eu tenho um alceno com 3 carbonos, ok? Olha só, o hidrogênio, ele vai para o carbono mais hidrogenado da ligação dupla. Eu tenho um CH e um CH2. Então, esse CH2, após o rompimento da ligação dupla, esse CH2 irá receber o hidrogênio, tá certo? Então, eu vou ter ao final, CH3. E
o carbono menos hidrogenado, no caso CH, vai receber o grupo hidroxila. Então eu vou sair do propeno e vou chegar no propan 2-ol. 3 carbonos, a alternativa correta, a letra C. Ok, turminha? Questão 2. Ácidos dicarboxílicos. Então, nós temos aqui uma terceira função orgânica sendo mencionada. Hidrocarbonetos, álcool, ácidos carboxílicos. Nesse caso, eu vou ter um diácido, ok? Vamos já comentar um pouco mais sobre os diácidos. Então, ácidos dicarboxílicos são compostos orgânicos que apresentam em sua estrutura 2 grupos funcionais carboxila. O grupo carboxila é o grupo funcional. É a presença desse grupo funcional que vai tornar a estrutura um ácido carboxílico. Um diácido, portanto, vai ter 2 grupos carboxilas. Em geral, sua nomenclatura oficial, a nomenclatura IUPAC, segue as mesmas regras usadas para nominar os ácidos monocarboxílicos, apenas com o acréscimo do prefixo di em sua estrutura. Um exemplo é o ácido propanodioico, empregado na indústria eletrônica, em solventes especiais no tratamento de superfícies metálicas. Substituindo cada um dos grupos carboxílicos, no exemplo dado, por um grupo hidroxila, obtém-se um novo composto, conhecido como. Aí nós temos diácido, cetona, aldeído, hidrocarboneto e o glicol. Tudo bem, turminha? Então, olha só a resolução. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um ácido dicarboxílico. Né? O ácido carboxílico ele vai apresentar a carboxila, que é o C-O e a ligação com o grupo hidroxila. Então, na verdade, é a união da carbonila com a hidroxila, ok? Então, essa combinação gera carboxila. Um ácido dicarboxílico, portanto, terá 2 estruturas como essa, sempre nas extremidades, ok? A pergunta, trata do seguinte tema: se a gente substituir esses grupos carboxilas, são 2, por 2 hidroxilas, apenas o grupo OH, certo? Bom, eu simulei essa situação, olha só. Então eu vou ter aqui, em vez da C-O hidroxila, eu vou ter apenas a hidroxila. Turminha, hidroxila ligada a carbono saturado, álcool, beleza? Então, a presença de uma hidroxila já vai gerar a função álcool. Eu tenho 2 hidroxilas, então eu vou ter um diálcool. O diálcool é conhecido como glicol. Então, nessa situação, eu vou ter o propan 1,3 diol, ok? Esse diol é porque nós temos 2 grupos hidroxilas presentes onde? Carbono 1 e no carbono 3. Então, eu vou ter um glicol, certo? Que é um diálcool. Portanto, a alternativa correta, a letra E. Beleza? Terceira questão, turminha. Considere a seguinte situação. Para o almoço do dia, optou-se por peixe cozido, fonte de vitamina B3, estrutura 1, que nós vamos já apresentar, que normalmente é temperado com a pimenta do reino, cujo componente responsável pelo sabor, pelo ardor, é a piperina, que vai aparecer na estrutura 2. Ao término da refeição, um cafezinho sempre é bem-vindo. Nele encontra-se a cafeína, estrutura 3, que nós vamos já comentar, que evitará aquele soninho básico. Então, analise as 3 fórmulas estruturais. Então, inicialmente, a questão ela está nos apresentando 3 componentes que estão presentes na nossa alimentação diária, ok? Bom, aqui estão as estruturas, beleza? A estrutura 1, a estrutura 2 e a estrutura 3. De acordo com as estruturas apresentadas, a função orgânica comum às substâncias representadas é conhecida como,
Então, a função orgânica comum, ou seja, aquela função orgânica que está aparecendo nos três compostos. Os compostos são a vitamina B3, a piperina e a cafeína, tá bom? Então, turminha, trouxe novamente as estruturas, certo? Circulando, identificando os grupos funcionais. Então, por exemplo, na vitamina B3, quais são os grupos funcionais presentes? Eu tenho aqui, ó, o nitrogênio ligado a carbonos. Então, essa estrutura é uma amina. E também eu vou ter um composto derivado do ácido carboxílico. Lembrando, o ácido carboxílico tem a carbonila mais a hidroxila. Só que nessa situação, essa hidroxila, OH, foi substituído pelo grupo NH2. Então, essa substituição gera uma estrutura ou um grupo funcional denominado de amida. Então, na vitamina B3, eu tenho uma amina e uma amida. A estrutura 2, certo? Eu vou ter aqui, turminha, ó, aqui na extremidade, ó, eu tenho um oxigênio entre carbonos, aí eu vou ter a função éter. Agora, lá na outra ponta, tá bom? Lá na outra ponta, eu observo, olha só, eu tenho aqui um carbono ligado a uma dupla oxigênio, é a carbonila, certo? E eu tenho um nitrogênio. Então aqui, turminha, era para ser uma hidroxila, mas ela foi substituída por um nitrogênio. Então aqui novamente eu tenho a função amida. Olhando a cafeína, né, que é o composto 3, eu vou ter amina, certo? Amida nessa estrutura aqui de baixo e uma outra amida no composto, né, na parte de cima da cafeína. Então eu tenho dois grupos amidas na estrutura da cafeína. Então, se você, né, prestou atenção, então é fácil perceber que o grupo funcional ou a função comum a todas as estruturas é justamente a função amida, ok? Então, resposta, a letra D, função amida, ela estará aparecendo nos três compostos. Beleza, turminha? Questão número 4. Um dos principais ramos industriais da química é o segmento petroquímico. A partir do eteno, foi comentado lá na questão 1, obtido da nafta derivado do petróleo ou diretamente do gás natural, a petroquímica dá origem a uma série de matérias-primas que permite ao homem fabricar novos materiais, substituindo com vantagens a madeira, peles de animais e outros produtos naturais. O plástico e as fibras sintéticas são dois desses produtos. Então, o polietileno de alta densidade, o PAD, o polietileno tereftalato, né, o famoso PET, a garrafa PET, o polipropileno, né, o PP, e o policloreto de vinila, PVC, são as principais resinas termoplásticas. Nas empresas transformadoras, essas resinas darão origem a autopeças, componentes para computadores e para a indústria aeroespacial e eletroeletrônica, a garrafas, calçados, brinquedos, isolantes térmicos e isolantes acústicos. Enfim, há tantos itens que fica difícil imaginar o mundo hoje sem um plástico. Tantas e tão diversas são as suas aplicações. As substâncias em destaque são exemplos de... Aí nós temos aqui as alternativas, certo? Amido, celulose, proteínas, ácidos nucleicos, polímeros sintéticos, né? Bom, a questão ela está direcionada para os plásticos. Então, olha só, a resina termoplástica é um polímero artificial que, sob aquecimento em determinada temperatura, apresenta alta viscosidade, podendo ser conformado e moldado para se tornar uma infinidade de produtos e materiais plásticos. As resinas termoplásticas
são a matéria-prima fundamental da indústria do plástico. Então, um pequeno texto que eu trouxe para você, falando sobre os plásticos, que também são conhecidos como polímeros artificiais ou resinas termoplásticas, certo? Também estou trazendo para você, turminha, as estruturas dos polímeros citados, né? Do polietileno, do polietileno tereftalato, que é a garrafa PET, do polipropileno, do policloreto de vinila, tá bom? Bom, e todos esses compostos, eles são chamados de polímeros, porque, na verdade, cada trecho desse vai se repetir uma infinidade de vezes, certo? Então, eu vou ter uma sequência dessas unidades, conhecida como monômeros. Então, isso vai gerar os polímeros, tá bom? E são sintéticos, por quê? Porque não são naturais. A indústria petroquímica, né? A química, consegue produzir. Então, são materiais sintéticos produzidos pelo homem. Então, eu posso classificar todos esses compostos em polímeros sintéticos. Polímeros sintéticos, eu vou ter como resposta a alternativa letra E. Beleza, turminha? Lembrando, né, que vivemos a era dos plásticos. Então é interessante a gente também ficar atento, né, e estudar, dar uma revisada um pouco mais sobre os plásticos, certo? Também vou ter esse assunto muito ligado à química ambiental, porque os plásticos vão estar ligados, por exemplo, com relação à poluição. Tudo bem? Então, devemos ficar atentos. Para fechar, questão número 5. Leia o texto abaixo, adaptado de um jornal local. Os esmaltes não são tão inofensivos quanto aparentam e podem causar alergias. No entanto, diversas marcas já têm linhas hipoalergênicas que sinalizam a ausência de formaldeído. Formaldeído é um nome, um nome popular para o metanal. O metanal, sim, é um nome oficial. Além do formaldeído, o tolueno, né, que na verdade é o metilbenzeno. Compostos presentes no produto e que, segundo os médicos, têm altíssimo potencial alérgico, provocando irritação nas pálpebras, área mais comum de reação a esmaltes. Tudo bem, turminha? Bom, a questão que é o quê? As substâncias químicas destacadas no texto, no caso, o metanal e o metilbenzeno, podem ser representadas respectivamente por... Turminha, essas alternativas estão trazendo as fórmulas moleculares desses compostos. Lembrando, as fórmulas moleculares é a nossa representação que vai dizer quais e quantos átomos aparecem naquela estrutura, né? Estão relacionados com aquela substância. Quais e quantos, tudo bem? Bom, para isso é necessário a gente montar a estrutura, ok? Então eu tenho metanal. Metanal, essa terminação al, ela vai caracterizar um aldeído. Esse aldeído tem met, apenas um carbono. Então essa aqui é a estrutura do metanal, ok? O aldeído, eu vou ter a carbonila, C-O, na extremidade da cadeia. Então eu tenho um carbono, 2 hidrogênios, CH2 e um oxigênio. Então CH2O. O metilbenzeno, tá bom? É um derivado do benzeno. Então o benzeno é esse composto aromático, ok? São 6 carbonos, onde cada carbono está ligado a um hidrogênio. Só que um desses 6 hidrogênios, ele foi substituído pelo grupo metil, o grupo CH3, tá certo? Então, se a gente contar, e lembrando que nessa representação, cada vértice representa um átomo de carbono, eu tenho aqui 6 vértices, então eu tenho um C6. 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios, ó, H5. E por fim, né, esse radical metil, o CH3.
Então, aqui estão as duas fórmulas moleculares, turminha. Portanto, a alternativa correta que se encaixa, né, com essas representações, a letra B. Beleza, turminha? Então, esse foi um pouco das funções orgânicas. É um tema muito recorrente, então a gente precisa ficar atentos, beleza? Nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui, turminha. Forte abraço a todos. Valeu! Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, dando continuidade aqui à nossa mega revisão Paz UEMA Enem, para os alunos da terceira série do ensino médio, e que for fazer Enem, que for fazer o EMA, está aqui com todo carinho preparando material direcionado para esses dois vestibulares, esses dois certames, que é extremamente importante para a vida aí do aluno. Ano que vem, com certeza, você quer estar na universidade, e a gente está aqui para dar esse auxílio. Beleza, galera? A gente está estudando geometria espacial, né? Alguns vídeos que a gente está tratando desse assunto aqui, um assunto que cai muito nas provas, tanto do Enem como da UEMA, né? Já fizemos em outros vídeos questões da UEMA, questões do Enem, tá? Que já caíram, né? Para a gente saber como é que esses assuntos são cobrados. Beleza? Então vamos lá. Primeira questão. O assunto é cone, cilindro e esfera. Questões sobre cone, cilindro e esfera. Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Sabendo que a luminária deverá iluminar uma área de 28,26 metros quadrados, considerando o π igual a 3,14, a altura H será igual a... Olha, turma, então prestem bem atenção aqui na questão, né? Então você tem aqui uma luminária, né? Essa luminária aqui está iluminando aqui uma área, né? Essa área aqui que eu achurei é uma área de 28,26 metros quadrados, certo? Beleza? Então o que ele quer saber? Ele quer saber qual a altura que ele deve instalar essa luminária para que ele possa iluminar essa região. Turma, se você observar bem a figura, isso aqui, ó, essa configuração, né, da luminária e da iluminação e da área que ela está iluminando forma um cone. Essa figura aqui é um cone, tá? Então, o que acontece? Ele quer saber essa altura. Existe uma relação importante entre os elementos do cone, que é a altura, que é essa medida aqui que vai do vértice até o centro da base, que é um círculo, não é isso? É o raio, que é esse ponto que vai do centro até um ponto da circunferência, que é o raio, e essa medida que vai do vértice até esse ponto aqui, que é chamado de geratriz. Tá? Então, o que acontece? Essa altura, essa geratriz e o raio, eles formam aqui um triângulo retângulo, que você pode fazer essa relação usando o teorema de Pitágoras. Tá? Você pode dizer aqui, ó, que a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado do cone mais o raio ao quadrado. Eu tenho a geratriz, eu quero a altura e não tenho o raio. Quer dizer, o problema aqui é encontrar essa medida aqui, ó. Porque se eu tiver o raio, aplicando essa relação, né, eu consigo encontrar se encontrar a altura, né? Então o que a gente pode fazer, turma? Olha, ele me deu a área. Como é que se calcula a área de um círculo? A área do círculo é π vezes o raio elevado ao quadrado. Veja que com essa fórmula da área da base, que é um círculo, eu consigo encontrar esse raio. Encontrando o raio, eu consigo encontrar essa altura. Certo? Já que ele não me deu de graça, mas ele me deu uma forma para eu calcular. Olha, essa área aqui é de 28,26, ele informou na questão. O π, ele pediu para considerar 3,14, vezes o raio elevado ao quadrado. Certo? Esse 3,14 passa para cá dividindo, né?
eu vou ter 28,26 dividido por 3,14 igual ao raio ao quadrado. Então, se a gente for fazer essa conta aí, vocês fazem com calma, esse valor dá 9. Então, o raio ao quadrado vai ser igual a 9. Ou seja, o raio vai ser igual a raiz quadrada de 9, né? E a raiz quadrada de 9 é 3. Ó. Então, esse raio da base é 3 metros. Tendo esse raio, eu consigo encontrar aqui a altura, já que eu tenho a geratriz. Tá? Então, substituindo aqui essa geratriz por 5, você aplica 5 ao quadrado, igual a altura que eu quero saber ao quadrado, igual o raio que eu calculei, 3 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Tá? Então, nós vamos ter 25 igual a h ao quadrado mais 9. Tá? 9 passa para lá, você vai ter 25 menos 9 igual a h ao quadrado. Certinho? Aí você vai ter o quê? Que h ao quadrado é igual a 16. Tá? Então, a altura vai ser igual a raiz quadrada de 16. Quanto é a raiz quadrada de 16? É 4. A altura é igual a 4 metros. Pronto. Tá? Uma questão que você teria que saber aqui, essa relação do cone, que é a relação entre altura, geratriz e raio, né? Aí você conseguiria matar a questão tranquilo. Beleza? Muito bem, turminha. Vamos para a próxima. Um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada. E os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Ele deve ter a forma de um cilindro circular reto, cuja base mede 5 metros de diâmetro interno, e atender a demanda de água da população por um período de exatamente 7 dias consecutivos. No 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros-pipa. Considere que o número médio diário por habitantes é de 120 litros de água. O consumo médio diário por habitante é de 120 litros de água. Use 3 como aproximação para π. Nessas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído por uma altura mínima em metros de. Turma, a gente sabe que é um cilindro, né? Ele é aquela figura que tem 2 bases circulares, né? Você tem uma figura assim, ó, que é um cilindro. Tá? Você tem uma base circular. As caixas d'água aqui da nossa cidade geralmente tem um formato de um cilindro. Então, isso aqui você tem essa figura aqui, ó, tipo uma garrafinha PET. Tá? Isso aqui é um cilindro. Esse cilindro, ele me deu a medida do raio, ele falou que o raio é 5. Né? O raio de 5 metros. Eu preciso dessa medida aqui. Ok? Ele quer saber, turma, quanto é a altura, né? Quanto deve ser a altura dessa caixa d'água para atender o consumo da população. Turma, então vamos primeiro saber o seguinte, qual é o volume de água que essa população consome? Então tem que saber primeiro, para poder dimensionar isso aqui, né? Saber qual é o volume. Ele falou que tem 100 habitantes, cada um consome 120 litros por dia, isso durante 7 dias. Então, para eu saber a capacidade, né? A capacidade desse reservatório para esses 7 dias, dá para fazer essa conta. Vou pegar os 100, que são 100 habitantes, né? Vou multiplicar por 120, porque cada um consome por dia 120 litros. E vou multiplicar por 7, que são os 7 dias. São 7 dias de consumo. Então, se você fizer essa conta, você vai encontrar 84 mil litros. 1000 litros.
Esse deve ser a capacidade do reservatório. Só que aqui, turma, nós temos o medido em volume. Volume é o espaço, o litro é capacidade. Só que eu posso pegar esse 84 mil litros e transformar para volume, já que eu posso transformar de litro para metro cúbico, né? 1 metro cúbico são quantos litros? São 1000 litros. Então, essa capacidade aqui atende um volume de 84 metros cúbicos. Então, esse deve ser o volume desse reservatório aqui, tá? Para atender a demanda da população. Agora, eu preciso saber, então, qual é a altura. Eu já sei que tem que ter 84 metros cúbicos. Eu já sei que o raio é 5. Eu preciso saber aqui a altura. Ora, o volume de um cilindro é calculado por essa fórmula, π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura h. Esse H maiúsculo aqui. Essa é a fórmula, turminha. Anotem essas fórmulas. Olha, então eu acho que eu vou poder calcular aqui, né, turminha? Agora, olha só, interessante que eu já estava cometendo um erro aqui muito comum. Eu acho que esse 5 não é raio, esse 5 é diâmetro, né? Vamos ver aqui na questão, novamente. Ah, olha só. Eita, já nós íamos errar. Turma, 2, 5,5 é diâmetro. Diâmetro é isso aqui. O raio, você pode botar 5 dividido por 2 ou 2,5. Certo? Então, presta, todas as vezes que fala diâmetro, você já divide por 2. Porque a fórmula, geralmente, que trabalha com circunferência, você usa o raio, não o diâmetro. Tá? Então, é muito comum, eu já ia errar. Porque eu já ia colocar aqui 5 como sendo raio. E, na verdade, o 5 é o diâmetro. O raio é a metade. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui vai dar 84, né? 84. Aqui o π, ele pediu para considerar 3. O raio, eu vou colocar 5 meios. Só, mas se eu quiser colocar 2,5, pode? Pode. Não tem problema não. Multiplicado pela H. Certo? Então, você vai ter aqui 84 igual a 3 vezes 25 sobre 4 vezes H. Certo? Então, a gente pode fazer agora aqui, ó, produto dos meios pelos extremos, né? Fazer essa multiplicação assim, cruzando. Aí você vai ter 75H, que é a multiplicação do 3 por 25. 4 multiplicado por 84 dá 336. Certo? E a altura H vai ser igual a 336 dividido por 75. Se você fizer essa continha aí, com calma, você vai encontrar 4,48 metros. Tá? Então, essa deve ser a altura que ele deve construir esse reservatório para atender uma demanda, né, de 84 mil litros ou de 84 metros cúbicos em 7 dias. É uma questão bem aplicada, questão prática, né? Quem trabalha com engenharia, com dimensionamento, tem que saber fazer isso, porque qual é o erro se a pessoa não saber fazer uma conta dessa? É ele construir um reservatório que não atenda a demanda, né? Isso é muito sério. Ou então ele faz uma altura muito maior do que a demanda, o que vai fazer o quê? Você vai pagar muito mais, o custo vai aumentar. Tá? Então, a matemática aplicada à engenharia, ela é um elemento bastante importante para você fazer esses dimensionamentos. Tá? Às vezes o aluno sabe, professor, mas o que eu vou usar isso na minha vida? Olha como isso nos favorece. Certo? Então vamos lá. Então, questãozinha de cilindro, fizemos uma questão de cone, né? E vamos fazer uma questão agora de esfera. Uma questão aqui, a nossa letra D, só deixando claro. E aqui vamos fazer a terceira questão, que é uma questão da UEMA. Olha, turminha, todo mundo já andou lá pelo centro e já viu essas imagens, né? O Complexo Deodoro, que engloba as praças Deodoro, Panteão e as alamedas Gomes de Castro e Silva e Maia, no centro de São Luís, passou por uma grande reforma. Foram colocadas esferas com objeto de decoração, conforme a imagem a seguir. Em matemática, chamamos de esfera de centro O e raio R o conjunto dos pontos do espaço
cuja distância ao centro é menor ou igual ao raio, R, e ainda que seu volume é calculado como sendo 4/3 do valor de π, multiplicado pelo cubo do raio da esfera. Use π igual a 3,14. O raio de uma esfera é aproximadamente 20 centímetros e todas as esferas são iguais. O volume em centímetro cúbico correspondente a 10 dessas esferas é igual aproximadamente. Então, essa questão é boa porque ele já te deu todas as informações, inclusive ele te deu a fórmula. A gente não vai confiar nisso, porque a questão ela pode trazer a relação, como essa questão fez, mas ela não é obrigada, o aluno tem que saber a fórmula de calcular o volume de todas as figuras, as principais pelo menos. Tá? Então aqui ele até deu o conceito de esfera, né? Então você tem uma esfera aqui, ó. Esfera, turma, é tipo uma bola, né? A bola é uma esfera. Às vezes as pessoas confundem esfera com círculo, com circunferência. Tá? A esfera é tipo uma bola de bilhar. Então você tem uma circunferência de centro O e você tem um raio, ó. O raio aqui da esfera, ó. E ele define, né, ele fala aqui, o que é esfera? É o conjunto de todos os pontos no espaço, né? Todos os pontos aqui, ó, pontinho A, pontinho B, que estão a uma distância do centro menor ou igual ao raio. Então, todos os pontos cuja distância é menor do que o raio ou é igual ao raio, porque o ponto pode fazer parte aqui da circunferência, no caso aqui ele tem o valor da distância igual ao raio, o conjunto de todos esses pontos formam essa figura que é a nossa esfera. Beleza? E a questão, ele fala o seguinte, que o volume da esfera, ele deu aqui o volume da esfera, é igual a 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo, turminha. Olha só. Certo? Então, isso ele te falou. Repito, a questão ele foi bonzinho, ele te deu todas as informações, deu a definição, né? Tu até aprendeu com o enunciado da questão. A gente não se confia, né? Nem sempre eles são tão bonzinhos assim, mas ele falou. Só traduziu o que ele disse para uma linguagem matemática, de expressão, você tem isso aí. Turma, aí basta você calcular, porque até o raio ele deu, dizendo que esse raio é 20 centímetros. Olha, ele quer o volume das 10 esferas. Olha, eu não vou calcular 10 vezes. Para isso que existe a multiplicação. Eu vou calcular o volume de uma esfera e multiplicar isso por 10. Tá? Então, o volume da esfera vai ser igual a 4/3 multiplicado por π, que é 3,14, multiplicado pelo raio, que é 20, elevado ao cubo. Talvez o que é mais difícil da questão, que vai ser mais trabalhoso para você, é você fazer essa conta. Tá? Mas vamos resolver essa potência aqui primeiro. Então, o volume da esfera vai ser igual a 4/3 multiplicado por 3,14. 20 ao cubo é 20 vezes 20 vezes 20. Aqui dá 8.000, né? Certinho? Aí você vai multiplicar o 4 pelo 3,14 multiplicado pelo 8. Talvez o grande problema dessa questão é isso, né? O EMA tem essa característica de colocar o cara para fazer conta. Porque como são poucas questões, ele não te preocupa muito em, você vai fazer muito trabalho fazendo conta, não. O cara tem que saber fazer as operações com números decimais. Então, isso é uma coisa que o ensino médio, o aluno do ensino médio, ele domina. Então, se você fizer essa conta, você vai contar 33.933. Uma coisa assim. 34. Se você multiplicar isso aí por 10, porque no caso que são as 10 esferas, né? Você vai multiplicar isso aqui por 10, você vai ter 334.933,3 aproximadamente esse valor, tá? 0,33. Então a resposta correta aí, turminha, é a letra C de casa, tá? Então basta calcular o valor de uma esfera
e multiplicar aqui por 10 para você ter o valor das 10 esferas, certo? Então, na aula de hoje, a gente recapitulou questões envolvendo cone, envolvendo cilindro, envolvendo esfera. É importante que você saiba fórmulas. Quais são as fórmulas principais? As relações entre as medidas, por exemplo, no caso do cone, fórmula de volume, fórmula de área, porque ele pode querer saber região externa, aí é a área da figura. Então, essas situações a gente tem que, o aluno que vai fazer a prova do Enem tem que saber, beleza? Valeu, galerinha, até a próxima. Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, meu professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez com vocês aqui para a nossa revisão do Enem, o EMA, tá? Revisão de matemática, a gente está trabalhando a questão da geometria espacial, tá? Vamos falar hoje de questões, tanto do Enem como da EMA, né? Alguns vídeos que tratam da pirâmide e tratam do prisma, tá? Assunto que é bastante recorrente com todos os assuntos que a gente traz aqui para vocês, né? Que a gente quer direcionar, né, a sua preparação para o Enem e também para o EMA, para que você não perca tempo e estude aqueles principais assuntos, beleza? Assim que a gente está direcionando a nossa revisão, beleza, turminha? Então vamos para a primeira questão aqui, uma questão de pirâmide que já caiu em edições passadas do Enem, tá? Muita atenção. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular, com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura e 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e uma pirâmide na parte superior, espaçadas 1 centímetro entre elas. Sendo a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, conforme a figura. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a parte superior, que tem 1,5 centímetros de aresta, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar de parafina para fabricar uma vela? Tá? Beleza, galera. Então vamos entender a situação, né? Então a parafina, a vela que ele fabrica, ele tem esse formato aqui, ó, de pirâmide, né? Ele falou que é formado por 4 blocos, né? Que é uma pirâmide menor, de aresta 1,5, tá? E possui também 3 troncos de pirâmide, certo? Beleza, essa é a informação que ele deu. A base dessa pirâmide maior é 6 centímetros e a altura toda é igual a 19. Outra informação importante é que ele fala que esses blocos eles têm um espaçamento de 1 centímetro, tá? Então, entre um tronco de pirâmide e outro, né? E esse tronco de pirâmide, essa última pirâmide menor, que fica no topo, tem 1 centímetro de espaçamento. E essa última pirâmide também tem aresta da base 1,5 centímetros. Beleza, turminha? Ele quer saber o seguinte, o comando da questão. Ele quer diversificar, ele não quer mais fazer a vela nesse formato. Ele vai tirar essa pirâmide aqui de cima. Então ele quer saber, e mantendo o mesmo formato. Então ele quer saber quanto é que ele vai usar, se ele fizer isso, quanto é que ele vai usar de parafina para fabricar essa nova vela. Então, turma, qual é a ideia que nós temos que fazer? Olha, eu vou fazer o seguinte, vou calcular a pirâmide toda. A ideia é eu calcular o volume da pirâmide inteira, total, né? E vou retirar o volume da pirâmide de cima, que é justamente o que ele vai tirar. Então, o volume da pirâmide inteira, menos o volume dessa pirâmide que fica no topo, vai ser justamente o volume de parafina que ele vai usar. Agora vamos ver se nós temos dados suficientes para a gente fazer essa conta. Olha, eu vou chamar de V1 o volume da pirâmide maior. Volume da pirâmide maior. Certo? Volume da maior. E vou chamar de V2 o volume
da pirâmide menor, que é essa que fica no topo. Tá? Então, algumas coisas a gente tem que prestar atenção. Beleza. Como é que se calcula o volume de uma pirâmide? Turma, as fórmulas são extremamente importantes. Tá? Não tem como você deduzir prova na hora da prova, você tem que usar a fórmula. Então, o volume de uma pirâmide, vou calcular aqui V1, é calculada por 1/3 da área da base multiplicado pela altura. Certo? Olha, então vamos lá. Essa pirâmide aqui, eu acho que eu tenho todos os dados. 1/3 multiplicado a área da base. A base é um quadrado de lado 6. Então, qual é a área de um quadrado? Né? 6 ao quadrado? Então, você pega 6 ao quadrado. Multiplicado pela altura. Agora, muito cuidado nessa hora, turminha. Porque, veja que tem esses espaçamentos aqui, ó. Que cada espaçamento desse aqui é 1 centímetro. Tá? Então, você não calcula a pirâmide espaçada, você calcula ela inteira. Então, olha só. Então, eu não vou usar esse 19. Eu vou usar o quê? 16. Porque eu tenho que tirar esses afastamentos aqui, ó. Tá? Esse é o grande sacada da questão. Então, aqui eu vou multiplicar isso aqui por 16, que é minha altura. Ó. Tá? Então, eu vou ficar volume 1 igual a 1/3 multiplicado por 36 multiplicado por 16. Aí, turma, você pode simplificar esse 36 com 3, dividido para 12, né? Vai ficar 12 multiplicado por 16. Isso aqui dá 192 centímetros cúbicos. Então, calculei o V1, que é o volume total da minha pirâmide toda. Agora, turma, eu vou calcular o volume dessa pirâmidezinha aqui de cima. Porque é o que eu tenho para tirar. Então, o volume da pirâmide 2, também a fórmula é a mesma. 1/3 da área da base multiplicado pela altura. Olha, essa base é um meio. Você pode botar um meio, pode botar 3/2, se você quiser trabalhar com fração. Eu prefiro fazer conta com fração do que com número decimal. Então, você vai ter que o V2, que é o volume da pirâmide menor, vai ser 1/3 multiplicado por 3 meios ao quadrado, que é esse 1,5. Turma, e qual é a altura dessa piramidezinha? Turma, ele falou que essas alturas desses blocos são iguais. Se eu juntar, tem 16, não é isso? Ora, 16, então cada blocozinho desse tem quanto de altura? Tem altura 4, tá? Então, essa altura desse piramidezinho aqui é 4. Então, essa questão não é uma questão difícil, mas ele não deu as medidas de graça. A gente teve que analisar. Então, multiplicado pela altura, que é 4. Então, nós temos que o V2, que é o volume menor, vai ficar 1/3 multiplicado por 9/4, que é o 3 meios ao quadrado, multiplicado por 4. Aqui você pode cancelar esse 4 com esse 4, ficou mais fácil. E dividir o 9 pelo 3, que vai ficar 3 centímetros cúbicos, desculpa. Ora, turma, beleza. Agora o volume de parafina. O volume de parafina é justamente essa diferença. É o 192 menos o 3, que dá 189. Esse é o que ele vai usar, que é justamente o volume só dessa parte aqui. O volume da pirâmide toda menos o volume do topo. Então a resposta correta é a letra B de bola. Beleza, turminha? Então, questãozinha boa, tá? Façam em casa, vejam novamente a resolução, façam com calma, tá? Uma questãozinha interessante. Vamos lá, turminha. Segunda questão, uma questão da UEMA. Dentre as várias aplicações do Teorema de Arquimedes, podemos utilizar como calcular o volume dos sólidos geométricos irregulares, donde podemos concluir que o volume do líquido deslocado é igual ao volume real do corpo. Ou seja, o corpo que estiver totalmente imerso a um líquido terá o seu volume igualado ao volume do líquido deslocado, ocasionando uma imersão desse corpo. Baseado nessa informação, para calcularmos o volume de qualquer corpo regular ou irregular,
é suficiente calcularmos o volume que foi deslocado dentro do recipiente. Obviamente, o líquido do recipiente não pode ser transbordado e o corpo deve estar totalmente submerso para que a igualdade ocorra. Analisando a figura e as informações preenchidas no texto, o volume do sólido representado é igual. Aí ele deu os valores aí. Então vamos entender a situação aqui, galera. Ó. Então você tem aqui, ó, ele colocou um cubo, né, 50 por 50 e está aqui até uma altura X. Tá? Aumentou aqui. Essa aqui é o que tinha antes dele jogar aqui essa mala, né? Ele jogou uma mala dentro desse recipiente aí. Tá? Depois que ele colocou, após ele ter colocado essa mala, observe que houve o quê? Um deslocamento. Perceba aqui, ó, que aumentou meio centímetro. Então houve aqui um deslocamento do que tinha antes. Essa parte aqui foi o que deslocou. Essa partezinha aqui foi o que foi deslocado. Tá? Então isso aqui tudo foi deslocado. Então, pelo que o enunciado mesmo diz sobre o teorema de Arquimedes, esse volume do líquido deslocado é exatamente igual ao volume dessa mala. O próprio enunciado falou isso aí. Tá? Então, o que acontece, turma? Para que eu possa calcular o volume dessa mala, o volume do objeto, ele vai ser igual ao volume do líquido que se deslocou. Ora, essa partezinha aqui, ó. Então, essa parte você tem 50, você tem 50 e você tem essa alturazinha que foi o que variou, que é 0,5. Ora, então, para calcular esse volume do líquido deslocado, basta eu fazer o quê? Multiplicar 50 vezes 50 vezes 0,5. Certo? Então, se você fizer essa conta, volume do líquido deslocado vai ser igual a 2.500 multiplicado por 0,5, que é um meio, né, turmão? Tá? Então, se você dividir 2.500 por 2, você vai encontrar 1.250 centímetros cúbicos. Esse é o volume do líquido deslocado, consequentemente, esse é o volume da mala. Tá? Então, a resposta correta, a letra D, de dado, 1.250 centímetros cúbicos. Essa foi aí, esse volume da mala. Beleza, galera? Questão envolvendo prisma, volume de prisma, no caso do paralelepípedo. Terceira questão, galera, também uma questãozinha da UEMA. Então, nós temos duas questões da UEMA. Uma pirâmide quadrangular está inscrita em um cone circular, cuja geratriz mede 13 metros e cujo raio da base mede 5 metros. Ele quer saber a razão, né, entre o volume do cone e o volume da pirâmide. Galera, inscrição, quando é que ele está inscrito, né? Você sabe que um cone ele tem uma base circular, né? E todos os pontos dessa circunferência convergem para um ponto só, que é o vértice. E como a pirâmide está inscrita, está dentro, a base da pirâmide, que é um quadrado, os vértices coincidem com a circunferência. Tá? Aqui, a base está inscrita na circunferência. Então, os vértices da base, ele coincide com os pontos da circunferência, que é base do cone. Então, a figura está inscrita, ó. E eles convergem também para o mesmo ponto. Então, eu fiz o desenho da pirâmide inscrita. Ele quer que você calcule o volume a razão, que é a divisão entre o volume da pirâmide e o volume do cone. Então, vamos ver se nós temos todas as informações. O volume da pirâmide é igual a 1/3 da área da base multiplicado pela altura da pirâmide. Turma, eu não tenho o lado desse quadrado para poder calcular a área da base. Eu também não tenho a altura.
tá? Então, está faltando dados aí, né? E o volume do cone é também a mesma coisa, só que a área da base do cone é um círculo, né? Sempre é um círculo. Então, posso botar a fórmula do círculo. Então, é 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura h. Turma, eu não tenho essa altura, mas no cone existe uma relação entre a altura geratriz, que é esse ponto aqui, ó, daqui para cá é uma geratriz, e a altura do cone. A altura do cone é a mesma altura da pirâmide. Então, essa relação, você pode encontrar a altura através do Teorema de Pitágoras. Ó, no cone você tem a seguinte relação. A altura, aqui ó, segmento que vai desse ponto para cá é a altura. Você tem aqui a geratriz e você tem o raio. E ele te deu, na questão, ele te deu a geratriz e te deu o raio. Diz que a geratriz é 13 e o raio é 5. Então tem como calcular a altura. Ó. Então esse elementozinho aqui, ó, que eu preciso, eu já consigo calcular através dessa relação. Tá? Então nós vamos ter o quê? Aplicando o Teorema de Pitágoras, né? Você tem que o g ao quadrado igual a h ao quadrado mais o r ao quadrado. Certo? A geratriz ele falou que é 13. 13 ao quadrado. A altura é o que eu quero saber. E o raio é 5. 5 ao quadrado. Beleza? Turminha, isso aqui vai dar 169 igual a h ao quadrado mais 25. Certo? Trazendo esse 25 para o primeiro membro, eu vou ter 169 menos 25 igual a h ao quadrado. Então, nós temos que h ao quadrado vai ser igual a 144. Se você tira a raiz quadrada de 144, você encontra 12. Então, encontrei a altura. Beleza, então já consigo calcular, por exemplo, aqui o volume do cone. Olha, vamos calcular agora o seguinte, eu preciso do raio. Turma, aí eu tenho uma outra relação. Quando você tem um quadrado inscrito em uma circunferência, o lado desse quadrado aqui, ó, é igual a r raiz de 2. Isso aqui é uma relação entre o lado de um quadrado e o raio da circunferência que ele está inscrito. Ora, então o lado vai ser igual a 5 raiz de 2. Aí eu consigo calcular. Beleza? Então, olha só. Agora, beleza. Se eu calcular aqui, vai ficar 1/3 multiplicado pela área da base, que é 5 raiz de 2 ao quadrado. Descobri o lado do quadrado. Multiplicado pela altura, que é 12. Certo? Então, se você fizer isso aqui, você vai encontrar igual a 200. Tá? Igual a 200. Volume do cone sobre o volume do prisma, aliás, do cone sobre o volume da pirâmide, que ele quer. Fazendo essa conta aí normal, você vai ver que isso aqui vai dar 200. No caso aqui, está em metros, né? Metros cúbicos. Se eu for calcular agora o volume do cone, é 1/3 de π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura. Tá? Então, olha só, turma, vai ficar 1/3 multiplicado por π, multiplicado pelo raio, que é 5, multiplicado pela altura, que é 12. Essa altura dos dois é a mesma, já que o cara fala que a pirâmide está inscrita no cone. Então, a altura é a mesma. Tá? Turminha, se você fizer essa conta aqui, com calma, você vai encontrar que esse valor vale 100 π. Metros cúbicos. Certo? Então, a questão pede o quê? Comando da questão.
o volume do cone sobre o volume da pirâmide. É isso que a questão quer. É isso que a questão pede. Tá? Então, nós estamos fazendo o quê? O volume do cone é 100 π. O volume da pirâmide é 200. Certo? Você pode simplesmente cortar aqui o zero com 2 zeros. Você vai encontrar que essa razão aqui é π sobre 2. Então, resposta correta aí, letra B de bola, tá? Π sobre 2. Certinho, turma? Valeu, até a próxima. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física, e nessa aulinha de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui no nosso preparatório Paz UEMA Enem. Hoje nós iremos falar sobre esteroides anabolizantes. A aula passada foi bem bacana, nós falamos sobre padrões de beleza, e lá eu trouxe algumas consequências que fazem que atitudes que as pessoas adotam para se enquadrar a determinado padrão. E lá eu citei os esteroides anabolizantes, o uso de esteroides anabolizantes. Então eu achei interessante trazer uma aula para vocês sobre o uso de anabolizantes, esclarecer algumas questões e mostrar para vocês como é que essas questões caem no Enem, como é que elas são cobradas e o tipo de raciocínio e pensamento que vocês devem ter. Por que eu quero fazer essa aula aqui? Porque hoje existem muitos influenciadores digitais aí, youtubers, que às vezes vocês seguem no Instagram, no próprio YouTube, que são a favor do uso de anabolizantes. E eu vou mostrar para vocês a quantidade de problemas que esse uso de anabolizantes pode trazer para a saúde do indivíduo. E vocês formularem um pensamento, um raciocínio que seja realmente real, que tem embasamento científico, que não é algo falado da boca para fora, tá? Então vamos lá. Organizei a aula da seguinte forma. Vou falar sobre drogas, conceito, prescrição, como são utilizados, a ação dos anabolizantes, os suplementos alimentares, diferença entre suplementos e anabolizantes, efeitos colaterais nos homens, efeitos colaterais nas mulheres, os efeitos psicológicos e os principais anabolizantes. Primeiro, drogas. Acho que já chama logo a atenção de vocês a imagem que eu coloquei nesse conceito. Coloquei aqui, ó, uma prateleira de farmácia, de drogarias, porque na farmácia, tanto que algumas recebem o nome de farmácia, outros recebem o nome de drogaria, porque lá vende-se o quê? Vendem-se drogas. E o anabolizante, ele está dentro dessa qualificação de ser uma droga. Droga não é associada apenas à maconha, à cocaína, ao crack, ao LSD, não. Qualquer medicamento que nós utilizamos são drogas. Vamos aqui para o conceito, ó. São substâncias capazes de alterar o funcionamento do organismo humano. Dependendo da natureza e composição das mesmas, elas podem agir em determinados locais ou no organismo como um todo. Toda droga tem seus efeitos, porém elas não se manifestam da mesma maneira em todos os organismos, especialmente porque cada droga tem sua contraindicação. Circulo bem aqui, ó. São substâncias que têm a capacidade de alterar o funcionamento do organismo humano. Então, o próprio remédio de dor de cabeça, que às vezes você toma sem a prescrição médica, ela vai trazer essas alterações no funcionamento do nosso organismo? Vai agir de uma forma que vai melhorar a dor, mas traz essas alterações no nosso funcionamento. Então é uma droga. E os anabolizantes são drogas? Sim, os anabolizantes são drogas, que vão trazer uma série de efeitos colaterais para o indivíduo. Vai trazer sim um ganho de força,
um ganho de massa muscular, só que tem uma série de consequências graves, de efeitos colaterais que o uso desse tipo de substância traz para a saúde do indivíduo. O conceito de esteroides anabolizantes, vindo do conceito amplo de drogas, nós iremos entrar agora no ser bem pontual em relação ao conceito de esteroides anabolizantes. São hormônios sintéticos que estimulam o desenvolvimento de alguns tecidos do corpo, a partir do crescimento da célula e sua posterior divisão. Os anabolizantes são usados no tratamento de algumas doenças, mas são usados também em grande quantidade por pessoas que desejam aumentar o volume dos músculos e a força física. Então, são hormônios sintéticos. O que é hormônio sintético? São hormônios que são colocados ali no medicamento, porque nosso corpo tem uma série de hormônios. E nosso corpo, ele produz esses hormônios, tá? O sintético porque vem ali no comprimido, na injeção. Só que os anabolizantes, eu já dei aqui uma breve explanação do que nossa aula vai constar, e eu falei que traz uma série de consequências ruins para a saúde do indivíduo. Então vocês podem se questionar, então por que o anabolizante existe? Ele existe porque existem doenças que esse medicamento vai ali tratar. Como? No tratamento de algumas doenças. Quais? Um indivíduo que ele está acamado, um indivíduo que ele tem problemas ali na produção de hormônios, um indivíduo ali que ele é aidético, por exemplo, ele tem um câncer. Então, esses indivíduos, às vezes, eles necessitam utilizar essas substâncias para eles o quê? Manter a sua massa muscular. Então, o anabolizante, ele é sim uma droga, ele pode sim ser utilizado, mas por pessoas que necessitam do uso desse tipo de substância. O uso de anabolizantes, ele não pode ser utilizado por indivíduos que buscam apenas questões estéticas, o ganho de massa muscular, o aumento do rendimento físico dele, que o uso de anabolizantes vai trazer sim. Falei para vocês ainda há pouco. Não vou dizer que não. O uso de anabolizantes vai trazer um aumento da massa muscular do indivíduo, vai melhorar o rendimento físico desse indivíduo. Tanto que existem, se nós formos falar do esporte de alta performance, existem lá os exames antidopings, que é para detectar se o indivíduo está fazendo uso desse tipo de substância, porque traz, sim, essas melhorias dessas qualidades, dessas capacidades físicas do indivíduo. Só que existem os efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais vão trazer consequências que são graves para a saúde do indivíduo. Então, por isso que as questões de educação física, quando elas aparecem no Enem, relacionadas ao uso de anabolizantes, vocês sempre serão totalmente contra o uso de anabolizante, a não ser que a questão demonstre algo que seja de sentido de aquele indivíduo utilizar esse medicamento para tratar determinada doença. Deu até uma gagueira aqui. Mas se o indivíduo necessita fazer uso desse tipo de medicamento, que é uma droga, para tratar determinada doença, o uso é viável. Só que necessita ser prescrito por um médico, não é ele fazer o uso de forma aleatória. Vamos avançando. Prescrição, Os prestadores de cuidados de saúde podem prescrever esteroides para tratar problemas hormonais, como a puberdade atrasada. Esteroides também podem tratar doenças que causam perda muscular, como câncer e AIDS. Está aqui. Então, vocês já sabem que o esteroide anabolizante ele necessita ser prescrito por um médico, necessita ser prescrito por um profissional ali da saúde. Coloco aqui na segunda imagem, Vocês conhecem esse carinha aqui, essa criança. Garanto que vocês conhecem. Lionel Messi. Lionel Messi fez uso de esteroides anabolizantes, porque ele tinha a questão da sua puberdade atrasada. Ele tinha uma disfunção hormonal. Ele não produzia o hormônio. Então, ele tinha que repor esse hormônio. Então, ele mesmo, durante 2 anos, fazia uso diários de hormônios para auxiliar no crescimento dele, porque ele precisava repor. Então, nessas circunstâncias aqui, o anabolizante ele pode sim ser utilizado. Como são utilizados?
Eles podem ser usados na forma de comprimidos, cápsulas ou como injeções intramuscular. A ação dos anabolizantes. Aí existem as ações anabólicas, que essa promove o aumento da massa e da força muscular. Então tá aqui, eu já falei para vocês, como características principais, que os indivíduos fazem uso de anabolizantes, a busca por esse ganho de massa muscular, essa busca da melhoria das suas capacidades físicas, que de fato melhora. Só que vocês já sabem, sempre que eu falar isso, eu vou falar que existem os efeitos colaterais e que esses efeitos colaterais, eles são danosos à saúde do indivíduo. Isso é algo que é danoso para a saúde do indivíduo, nós não podemos aceitar. É assim que as questões são cobradas no Enem em relação à educação física. Aí tá aqui, ó, eu coloco algumas imagens. Coloquei aqui, ó, essas imagens dessas moças aí, ó, elas são diferentes? Não, é a mesma mulher. São as ações andrógenas. Aqui, digamos que ela no ápice do uso dos anabolizantes. Percebam a composição da sua massa muscular. Uma musculatura bem desenvolvida, bem avantajada, bem definida. E aqui nós temos ela já com problemas de saúde. Percebam que ela tem barba, porque é um dos efeitos colaterais, além dos efeitos que acontecem no sistema fisiológico, desenvolveu um câncer, por conta do uso de anabolizantes. Aí, em relação aos suplementos alimentares, é importante eu frisar isso aqui, trazer essa diferença para vocês, porque muitas pessoas confundem o suplemento alimentar dos anabolizantes. A composição dos suplementos alimentares é realizada a partir de ingredientes naturais. Elementos como proteínas, minerais, vitaminas, carboidratos, entre outros, são comuns na formulação dos suplementos. Coloco aqui a imagem para vocês. Coloquei a imagem do whey protein, de uma creatina, do BCA. Esse tipo de suplemento alimentar aqui, ó, não existe a necessidade da prescrição médica. Ele pode ser facilmente comprado. Você vai à academia, geralmente na academia ao ladinho tem uma loja de suplemento que vende esses suplementos. Mas é importante eu frisar para vocês que o uso desses suplementos é importante também que ele seja prescrito. Não haver a necessidade da prescrição é uma coisa. Você comprar um suplemento como esse, uma substância como essa, sem a prescrição, é totalmente diferente. Aqui não necessita da prescrição de um médico, necessita da prescrição de um nutrólogo, de um nutricionista. São esses profissionais que receitam esse tipo de substância para que o indivíduo faça uso. A suplementação, suplemento, a própria palavra sugere, é algo que é para suplementar aquilo que eu não consegui ingerir na minha alimentação diária. Existem pessoas que mal começam a treinar, já fazem uso de suplementação. Aí a conta não bate, porque vamos imaginar, o indivíduo ele tem um gasto calórico de 3.500 calorias diárias, incluindo ali o seu treino. E ele faz a sua ingestão ali de alimentos, ele chega nessas 3.500. Então bateu certinho, né? Ele não vai perder nem vai ganhar peso. 3.500 de caloria aqui, 3.500 aqui. E ele faz esse uso dessa suplementação. Então ele vai estar aumentando a sua caloria, a quantidade de calorias que ele vai estar ingerindo. Então essa conta não bate. A suplementação é quando o indivíduo ele já tem um treinamento que ele já digamos, já tem uma performance maior, já é muito mais intenso. Então, às vezes, existe sim a necessidade dele fazer uso dessa suplementação. Lembrando que essa suplementação ela deve ser prescrita por um profissional. Aí eu trouxe aqui rapidinho a diferença, para ficar um pouquinho mais claro, do suplemento para o anabolizante. Ó. Em relação à produção, o suplemento é na indústria de alimentos, os anabolizantes. Vende aonde? Na farmácia, então é indústria farmacêutica, é uma droga. Composição, alimentos e extratos de alimentos, do suplemento. A composição do anabolizante, sintéticas, produzidas em laboratório, são hormônios sintéticos, que são produzidos em laboratório. A comercialização do suplemento não necessita de receita médica, percebam que eu coloquei em vermelho, mas necessita da prescrição de um nutricionista, de um nutrólogo. O indivíduo não pode tomar
à sua vontade, ao seu bel prazer. Ah, eu comecei a treinar, eu vou comprar uma creatina, um whey protein, um BCA, até porque é tudo muito mercadológico, você não há nem necessidade de fazer uso dessa substância. O anabolizante necessita de receita médica, vocês já sabem. A indicação do suplemento, ó, pessoas saudáveis, manutenção ou melhora do desempenho. Pessoas que já têm um nível de condicionamento adequado, que treinam com intensidade, com um bom volume, que fazem ali, tem a sua dieta ali bem alinhadinha com o nutricionista ou com o nutrólogo. A indicação do anabolizante, pessoas com algum problema de saúde, ó, mostrei para vocês. O indivíduo que foi acometido de uma AIDS, de um câncer, aquele indivíduo acamado, que por não se movimentar tanto começa a perder sua massa muscular, que o sistema muscular necessita de movimento para sua manutenção. Orientações de suplemento, complementam a dieta e precisam de orientação nutricional ou médica. Percebam bem aqui, ó, precisam de orientação nutricional ou médica. Já os anabolizantes, em relação às suas orientações, têm contraindicações e devem ser prescritos por médico. Então perceba aqui, tem contraindicações. Os efeitos colaterais nos homens, a acne, o aumento de espinhas, a ginecomastia, que é o aumento aqui do mamilo, do peito, atrofia testicular, perda de cabelo, dano no fígado, insuficiência renal. Esses são alguns dos efeitos colaterais dos homens. Efeitos colaterais nas mulheres, engrossamento da voz, surgimento de pelos, aumento dessa quantidade de pelos, diminuição dos seios, interrupção do ciclo menstrual. O esteroide é um hormônio. Se eu faço uso de hormônio, eu vou alterar todo ali o meu ciclo menstrual. Efeitos psicológicos, ó, irritabilidade, agressividade, euforia, alteração do humor, distração, esquecimento, confusão. Esses são alguns dos efeitos psicológicos que o uso dessas substâncias vão trazer para o indivíduo. Então, o anabolizante é contrário à saúde. O anabolizante ele vai ser utilizado quando? Quando o indivíduo realmente necessitar, quando ele tem uma disfunção hormonal. O anabolizante ele não pode ser utilizado por questões estéticas. Diferentemente, perceba que eu estou falando, tendo um discurso totalmente contrário, talvez, do que você já acompanhou aí nas redes sociais. Do cara que fala, eu tomei isso, tomei aquilo, tomei isso e fez isso e isso. E não trouxe problema nenhum para a minha saúde. Traz, sim, senhor. Vamos avançando. Principais anabolizantes, aí nós temos a Durateston, tem na sua composição substâncias ativas, que se transformam em testosterona. Testosterona é o hormônio masculino, no organismo indicado para a reposição de testosterona. Percebam que está bem aqui, ó, que ela é indicada, do Durateston, ela é indicada para a reposição de testosterona. Então, se eu não tenho insuficiência de testosterona, eu não necessito usar a Durateston, porque eu já tenho. Então, é para quem tem a carência. Decadurabolin, indicada para reconstruir tecidos fracos, para aumentar a massa corporal magra ou para aumentar a massa óssea, no caso de doenças como osteoporose. Então, a Decadurabolin é um medicamento que ele foi criado para tratar doenças, por exemplo, como quem sofre aqui da perda de massa muscular, perda de massa óssea, como a osteoporose. Não é para o indivíduo ganhar massa muscular para ficar grandão, ficar bonitão, não. Androxon, este medicamento tem na sua composição um decilato de testosterona. Perceba que todos falam aqui de hormônios, que é indicado para o tratamento de hipogonadismo. Tratamento de hipogonadismo, não por questões estéticas, tá? Isso eu quero deixar bem claro para vocês. Então, vamos para uma questãozinha aqui para nós finalizarmos a nossa aula, para que vocês compreendam legal esse assunto. Algumas pessoas fazem uso dos esteroides anabolizantes para aumentar o tamanho dos músculos e a força. Entretanto, ficam vulneráveis a efeitos adversos, tanto físicos quanto psicológicos, muitos dos quais irreversíveis. Com base nisso, assinale a alternativa que apresenta os efeitos psicológicos
causado pelo uso excessivo, doses elevadas ou tempo prolongado de esteroides anabolizantes andrógenos. Então, aqui a questão, vamos circular que eles pedem o quê? Os efeitos psicológicos. Se vocês forem ler a questão, leiam com bastante atenção, eles pedem os efeitos psicológicos. Letra A, anorexia, bulimia e amnésia. Anorexia é um distúrbio alimentar, não tem nada a ver com problemas psicológicos. Bulimia também é um distúrbio alimentar. Amnésia tem até questão psicológica. Insônia, euforia e transtorno bipolar, engrossamento da voz, crescimento de pelos, aqui são questões físicas do indivíduo. Ginecomastia, calvície e acne também tem a ver com efeitos físicos no indivíduo. Então a opção correta aqui é a letra B. Causa insônia, euforia e transtorno bipolar. Então, galera, eu vou finalizando essa aulinha aqui de esteroides anabolizantes. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido e consigam compreender que o uso de anabolizantes por pessoas que utilizam apenas por questões estéticas não é o adequado e vai colocar em questão ali em xeque a saúde do indivíduo, vai ser danosa para a saúde do indivíduo o uso desse tipo de substância. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?